vamos dar continuidade então à nossa discussão sobre revisões temáticas, falando sobre meta-análise. Antes de iniciar sobre meta-análise, é importante fazer uma breve revisão sobre medidas de associação. Bem, o risco relativo ele é a principal medida de associação em meta-análise de efetividade. Ela é uma razão, então, mostra uma relação proporcional entre os riscos dos grupos. Ela basicamente é a razão da taxa de eventos de um grupo em relação ao seu comparador. Às vezes vão ver na literatura o hazard ratio, que possui uma interpretação similar, apesar de considerar o tempo até o evento dentro do seu cálculo. E temos o odds ratio, que é uma aproximação do risco, apresenta resultados similares se os eventos forem poucos frequentes, menos do que 5%, por exemplo. Então, pegando nosso exemplo, nós temos uma população onde a gente está colocando como pacientes com infarto agudo do miocárdio. Intervenção seria aspirina, a comparação seria o uso de placebo ou não tratamento e desfecho mortalidade. Digamos que a mortalidade com aspirina seja 8,1% e a mortalidade com placebo seja 10%. A relação do risco de um deles pelo outro, do risco da nossa intervenção sobre o nosso controle, é 0,81, ou seja, esse é o nosso risco relativo. Apenas para exemplificação, vamos estar dizendo que esse seja o intervalo de confiança. Para o intervalo de confiança é necessário informações como N de eventos, N total, e digamos que esse foi o resultado calculado para essa nossa associação. Como é que a gente interpreta isso? Basicamente, um risco relativo de 0,81 significa que a mortalidade com aspirina foi 0,81 vezes a mortalidade com placebo, ou seja, menor. Quanto foi menor, então, a complementar para um de 0,81 é de 0,19 ou 19%, então a mortalidade com aspirina foi 19% menor do que com o placebo, ou a aspirina reduziu em 19% a mortalidade. O intervalo de confiança eles nos apresentam o quê? O melhor cenário, ou seja, no melhor cenário o risco relativo pode ser 0,73, o que significaria uma redução de 27%, e no pior cenário, que é o limite superior, ou seja, o pior cenário considerando esse intervalo de 95% de confiança, no pior cenário, reduziu 10%. Então, nesse caso, o melhor e o pior cenário mostraram redução de mortalidade. Eu tenho aqui dados que são, pelo menos estatisticamente, significativos. Se eu considero que 10% de redução na mortalidade é um resultado importante, e nesse caso seria reduzir 10% a mortalidade por infarto, além de ser estatisticamente significativo, eu tenho um resultado clinicamente significativo. Pegamos agora um outro exemplo. Se eu tenho um risco relativo de 1,15 indo de 0,95 a 1,32, a minha interpretação é o quê? Que a intervenção aumentou o risco em 15%, que no pior cenário aumentou o risco em 32% e no melhor cenário reduziu o risco em 5%. Nessa situação é interessante, pois temos o melhor cenário mostrando o benefício e o pior cenário mostrando o risco. Nesse caso, quando eu tenho essa divergência entre o melhor e o pior cenário, do intervalo de confiança de 95%, eu não possuo significância estatística. Lembrando, se eu tenho um risco relativo menor do que 1, é conferido proteção. Se eu estou falando em um desfecho que ele é um evento que eu quero evitar como mortalidade. Se eu tenho um risco relativo maior do que 1, eu estou conferindo o risco, ou seja, a probabilidade de estar acontecendo aquele evento ela é maior no meu grupo de intervenção. E se eu tenho riscos relativos iguais a 1, eu tenho a nulidade de efeito. Ambos são idênticos. Vamos pegar um exemplo. Seguindo a linha de infarto agudo do miocárdio, vamos pegar a questão de uso de beta-bloqueadores na prevenção secundária do infarto agudo de miocárdio, que era uma questão bastante em voga clinicamente na década de 70 e 80. E surgiram estudos na década de 70 mostrando que reduziu mortalidade. Mas também surgiram estudos depois que mostrava que não existia diferença na mortalidade, ou seja, ausência de efeito. Na sequência, surgiram mais estudos mostrando redução de mortalidade e também mais estudos sem mostrar nenhum benefício desse medicamento. Bem, e agora? É melhor ou pior? Nesse caso, uma alternativa que pode ser feita é pegar, de alguma forma, todos esses estudos, tentar combiná-los e, como se fosse um estudo só, e que seria o sentido de realizar uma meta-análise. Então, combinando esses diversos estudos, nós temos um risco relativo de
0,77, ou seja, uma redução de risco de 23%, estatisticamente significativa, clinicamente significativa, que foi gerada a partir de 82 estudos com mais de 50 mil pacientes. Então, uma meta-análise é basicamente isso, é um método estatístico aplicado à revisão sistemática que integra resultados de 2 ou mais estudos primários, como se fosse um grande estudo. Uma boa analogia é que uma meta-análise é uma média ponderada pelo peso dos estudos, feitos alguns ajustamentos estatísticos, não uma média pura, mas que tenta combinar os estudos como se fosse um grande estudo só. Existem algumas vantagens, a principal vantagem é o maior poder estatístico, mas existem também desvantagens, entre elas, que a gente vai conversar logo mais, é sobre a potencial heterogeneidade. Dentro de uma meta-análise, esse é o principal resultado que nós temos, que é o forest plot, ou gráfico de floresta. Ele tenta sumarizar todos os estudos dentro de uma revisão sistemática, dentro daquela meta-análise, mostrando informações sobre eles individualmente e informações combinadas. Então, nessa nossa primeira coluna nós temos os estudos. Cada linha acaba representando um dos estudos incluídos na revisão sistemática. Nesse caso, nós incluímos 6 estudos nessa revisão. Aqui nós temos o N e o número de eventos para cada um dos estudos individuais do grupo intervenção, e aqui a mesma coisa para o grupo controle. Nós temos o peso. Como a gente tinha falado antes, é uma média, mas é uma média que leva certos critérios, e uma delas é a ponderação. E essa ponderação eu atribuo pesos diferentes para diferentes estudos. Esse peso basicamente é dado pelo N de pacientes e pelo número de eventos que eu tenho em cada um dos estudos. Então, nesse caso, o estudo Frey, ele é um estudo com mais pacientes. A gente vê aqui, tem quase 400 pacientes, ele tem um peso de 25% na nossa meta-análise, enquanto o estudo abaixo, o Gaster, ele tem cerca de 100 pacientes e ele tem menos de 10% no peso da meta-análise. Então, ele de alguma forma faz essa ponderação e ele realiza a meta-análise considerando diferentes pesos para esses diferentes estudos. Nós temos aqui, para cada um dos estudos, o seu risco relativo e seu intervalo de confiança, que são mostrados da mesma forma numericamente e graficamente. Em relação à questão gráfica, é bastante interessante. Nós temos o quadradinho, esse quadrado ele centraliza o nosso risco relativo. Observem que esses quadradinhos eles podem ser maiores ou menores. Quanto maior o quadradinho, significa que é maior o peso desse estudo na meta-análise. E essas barras mostram o intervalo de confiança, sendo uma extremidade o intervalo de confiança inferior e a outra extremidade o intervalo de confiança superior de 95% para cada um dos estudos. Então nós temos aqui os resultados individuais desses estudos e olha que no geral a grande maioria deles não mostrou diferença significativa, algumas mostrando para a nulidade do estudo, e nós temos essa barra justamente cruzando o 1, e o 1 dentro do nossa avaliação de risco relativo, ela é onde não há diferença entre os grupos. Então, se eu tenho um estudo onde a barrinha cruza essa linha do 1, quer dizer que esse estudo em si, ele não foi estatisticamente significativo dentro da nossa avaliação do intervalo de 95% de confiança. E no final, nós temos o resultado total, que é o resultado da meta-análise, é o resultado agregado, onde nós temos aqui ele de forma numérica, ou seja, tem um risco relativo de 0,73, uma redução de risco de 27%, sendo que no melhor cenário eu reduzo 46% e no pior cenário eu reduzo 3%, e eu tenho ela de forma gráfica, que é o diamante da meta-análise, onde o centro dessa meta-análise corresponde ao meu risco relativo e as extremidades desse losango, desse diamante, ele representa meus intervalos de confiança. Aqui também nós temos uma outra medida importante, que é a inconsistência, o I quadrado, que ele nos representa a heterogeneidade do estudo. Ou seja, eu tenho aqui resultados diferentes. Por que esses resultados são diferentes? Um pouco pode ser pelo próprio acaso desses estudos. Ou seja, se eu atiro uma moeda 10 vezes, eu não espero que sempre ela caia 5 vezes cara ou 5 vezes coroa. Eu posso ter uma variabilidade nesse experimento, digamos, apenas pelo acaso. A mesma coisa quanto
a estudos. Se eu realizo o mesmo estudo várias vezes, não necessariamente eu vou ter exatamente o mesmo resultado, mas eu espero ter uma variação que seja devido ao acaso. Então, eu não espero resultados idênticos sempre. Contudo, eu espero uma certa similaridade. Eles não podem ser muito diferentes. Imagina se eu atiro uma moeda 100 vezes e acaba caindo 70 vezes cara e 30 vezes coroa. Olha, essa diferença é muito maior do que eu esperaria pelo acaso. Então, qual é uma das hipóteses? Essa moeda é diferente de uma moeda convencional. Então, a inconsistência me mostra o quanto dessa variabilidade eu não espero pelo acaso. Então, dentro dessa variação, eu espero que 49% dessa variação seja explicado pelo acaso e 51% não seja explicado pelo acaso, ou seja, há diferenças entre os estudos que podem ser devido a pacientes, devido à condição de base e assim por diante. A heterogeneidade, a grande mensagem que a gente tem que dar sobre isso é que o sumário do conjunto dos artigos pode não representar o todo. Então, quando a gente faz uma média, a gente quer dizer, olha, com essa média a gente espera que o resultado de todos esses estudos, se fosse um grande estudo só, ele represente esse nosso resultado da meta-análise. Mas às vezes a gente não pode combinar todos esses estudos porque eles são demasiadamente diferentes e mostram efeitos diferentes. Então temos aqui um exemplo de zinco para gripe, onde se a gente juntasse esses 8 estudos, o que é que a gente teria? Um resultado combinado que ele não é estatisticamente significativo. Ia dar um risco relativo em torno de 0,8, 0,9, podendo ir de 0,6 a 1,2, digamos. Então, se eu observar apenas a medida combinada, o que é que eu tenho aqui? Ausência de efeito. Contudo, se eu for ver os estudos, parece ter dois grupos bastante claros aqui. Eu tenho um grupo com esses 4 estudos que parecem ter benefício e um grupo aqui com outros 3 estudos, pelo menos, que parecem conferir risco. Então, a questão que eu tenho que fazer é, por que esses estudos eles são diferentes desses? E pode ir atrás de questões para tentar explicar essa situação. Uma delas é, quem sabe esses estudos eles não são feitos em crianças que têm deficiência de zinco ou um mau estado nutricional, enquanto esses devem ser pacientes sem nenhuma deficiência e eu posso esperar resultados diferentes da suplementação em cada um deles. Então, nesse caso, a meta-análise em si, se eu fizer de todos os estudos, ela vai me dar um resultado incorreto, sendo que, na verdade, eu deveria estar tratando desses estudos de uma forma e esses outros estudos de essa outra forma. Isso se dá pela heterogeneidade, ou seja, os estudos eles são diferentes e isso nos repercute em diferença no que eu vejo estatisticamente dos resultados e diferença que eu posso fazer dentro dos julgamentos sobre essa evidência. Aqui nós temos um outro exemplo, então metformina para diabetes tipo 2 e sua variação em relação à hemoglobina glicada. Aqui é um desfecho contínuo, onde está utilizando uma diferença padronizada de médias, e eu tenho uma inconsistência de 57%. Então, dentro dessa variabilidade, eu tenho uma probabilidade de, ou melhor, eu tenho uma explicação de 57, 58%, que essa diferença não é pelo acaso, é porque esses estudos têm questões diferentes e podem ser vários motivos. Por exemplo, podem estar combinando com outros medicamentos, podem ser com diferentes graus ou diferente gravidade do diabetes, diferentes hemoglobinas glicadas de base, ou seja, é muito mais fácil eu reduzir um paciente com hemoglobina glicada de 10 para 8 do que de 7,5 para 7, por exemplo. E no final, como esses resultados eu posso observar aqui, eles são diferentes entre si, eu não tenho meus intervalos de confiança cruzando uns aos outros em muitas situações, isso me repercute em uma alta inconsistência na ordem de 57%. Contudo, observem que o resultado foi positivo, ou seja, a favor da metformina, estatisticamente significativo, mas apesar dessa inconsistência, todos os estudos estão indo para o mesmo lado. Então, diferentemente desse exemplo anterior, onde a gente tinha dúvida se conferia benefício ou risco, ou se funcionava ou não funcionava, aqui nós temos uma relativa certeza que funciona. Só que a dúvida pode estar na magnitude de efeito. Então, se funciona mais ou se funciona menos. Quando eu tenho uma inconsistência alta, não quer dizer apenas, olha,
Eu não sei a direção, mas eu posso não estar certo da magnitude. Eu posso estar, nesse caso, relativamente certo da direção, ou seja, reduz a hemoglobina glicada, mas a minha incerteza é sobre quanto reduz. Então, sobre heterogeneidade, é importante saber que no cenário real sempre vai haver heterogeneidade. E a não heterogeneidade estatística, seja a presença de uma inconsistência baixa, ela não significa que ela não exista, porque pode ter outros tipos de heterogeneidade, como heterogeneidade metodológica, ou seja, foram feitos estudos com métodos diferentes, com risco de viés diferentes, ou por um tempo diferente de acompanhamento, usando instrumentos diferentes de aferição, que podem levar a diferentes estudos, ou heterogeneidade clínica, ou seja, eu usei pacientes diferentes, grupos diferentes, com riscos diferentes em diferentes estudos, para fazer essa avaliação, o que está repercutindo em resultados diferentes. E o que a gente pode fazer na presença de heterogeneidade? A primeira questão que pode ser considerada, se ela for muito grande, eu não conseguir explicar, é apenas fazer uma revisão sistemática qualitativa ou apresentar os dados em um forest plot sem fazer a medida sumária. Então, eu não estaria realizando a meta-análise, não estaria dando essa média em relação aos efeitos. A outra alternativa que eu posso ter é incorporar esses dados, essa heterogeneidade na análise, que eu estaria, de alguma forma, dizendo para um modelo: olha, os estudos eles são diferentes entre si e eu tenho que considerar. Então, isso significa utilizar um modelo de efeitos aleatórios, a gente vai ver logo adiante, e eu não estaria ajustando para a presença de heterogeneidade, mas eu estaria colocando um grau de incerteza maior e deixando meus dados um pouquinho mais conservadores. E o terceiro, que é importante, mesmo que eu não encontre heterogeneidade, eu tentar explicar potenciais diferenças, que é através, por exemplo, de análise subgrupo e de meta-regressão. Então, um ponto relevante dentro da realização de meta-análise é a diferenciação entre efeitos fixos e efeitos aleatórios. E isso é importante muito mais do ponto de vista conceitual, de como é que a gente vai estar entendendo os resultados subjacentes, como é que a gente vai estar interpretando e trabalhando com eles em um segundo momento, do que propriamente estatístico. O efeito fixo, ele considera, basicamente, que todos os estudos são iguais, ou seja, que não existe uma heterogeneidade real, que eu poderia juntar todos os estudos por si só como se fosse um grande estudo, e toda a variabilidade que eu encontro entre eles, ele é somente devida ao acaso. Com isso, eu não adiciono no meu modelo esse componente a mais de inconsistência, que daria um pouco mais de incerteza. Com isso, eu tenho um intervalo de confiança menor, e cada estudo ele acaba contribuindo proporcionalmente ao seu tamanho e ao seu número de eventos. Então, eu não tenho um ajustamento para peso. Se o estudo ele é 10 vezes maior e tem 10 vezes mais eventos, ele vai valer 10 vezes mais do que o estudo que é menor nesse caso. Por outro lado, a gente tem um modelo com efeitos aleatórios, que ele considera que eu estou incluindo uma amostra de estudos, que eles são diferentes entre si e que eles fazem parte de uma família sobre essa questão de pesquisa. Digamos, então, sobre o efeito de aspirina no infarto. Eu posso pensar que no modelo fixo, a aspirina sempre vai dar a mesma redução de risco, independente de qual é que seria a característica do paciente, e se a gente fizer estudos de tamanho infinito, sempre chegaria, digamos, a uma redução de 20% do risco. Já pelos efeitos aleatórios, conceitualmente, o que é que eu estou dizendo aqui? Que os estudos que eu estou avaliando, eles são uma família de estudos sobre a questão de pesquisa, e às vezes a aspirina ela pode funcionar melhor ou pode funcionar pior, não pelo acaso, mas porque ela pode ter efeitos diferentes, dependendo, digamos, da dose que eu uso, ou o tempo de segmento que eu vou acompanhar esses pacientes, ou então os vieses metodológicos desse estudo, então que seria uma heterogeneidade metodológica, ou então por funções de heterogeneidade clínica. Olha, eu espero que a aspirina funcione melhor em pacientes diabéticos do que não diabéticos, em pacientes que são fumantes do que não fumantes, em homens do que mulheres, e qualquer outro fator biológico que pode estar interferindo nisso, a gente poderia ter efeitos diferentes, ou seja, há uma heterogeneidade clínica e eu preciso estar considerando isso de forma diferente. Então, ele considera que essa variabilidade não é só pelo acaso, e eu acabo atribuindo dessa forma
um componente a mais no meu modelo, que é a inconsistência, e isso vai resultar em um intervalo de confiança maior, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E dentro disso, imagina só, se nós temos dois estudos, um estudo que é 10 vezes maior do que o outro, mas só pelo acaso ele foi feito 10 vezes maior do que o outro, digamos, um estudo com 10 mil pacientes feito em população diabética versus um estudo com 1.000 pacientes feito em população que era que tinha já um infarto do miocárdio prévio. O que é que eu teria nesse caso no modelo fixo? Os pacientes diabéticos contribuindo 10 vezes mais do que os pacientes com infarto para essa condição. Quando que, na verdade, eu não deveria ter essa sobre-representação desses pacientes. Então, de alguma forma, o modelo de efeitos aleatórios, ele tenta ajustar um pouco os pesos dos estudos para que não exista essa sobre-representação. Então, um estudo com 10 vezes mais pacientes vai continuar valendo mais do que o estudo menor, mas só que não vai estar valendo proporcionalmente 10 vezes mais. Então essa é uma outra diferença importante dentro do modelo de efeitos aleatórios frente ao modelo de efeitos fixos. Caso a inconsistência seja igual a zero, ambos os modelos apresentarão o mesmo resultado. Então, como eu disse no início, no final das contas é importante a gente ter essa diferenciação muito mais conceitual do que prática. Na prática, quase sempre é realizado o modelo de efeitos aleatórios, e se eu não tenho heterogeneidade, o meu resultado vai ser idêntico entre os dois modelos. Caso eu tenha heterogeneidade, bem, aí eu posso ter alguns problemas, eu vou ter que identificar quais é que são essas fontes de diferença, e às vezes se eu tiver um modelo fixo, um modelo aleatório, que eles divergem muito e eu não consigo explicar, eu não vou ter uma certeza muito grande do resultado da minha meta-análise. Então, uma dica prática nessa questão. Por default, a gente sempre vai estar apresentando os resultados com efeitos aleatórios. Sempre é bom avaliar como é que fica no efeito fixo e no efeito aleatório para ver se eles mais ou menos concordam, e se eles não concordam, aí é importante eu estar tentando entender por que é que há essas diferenças. Aqui nós temos alguns exemplos, onde aqui a gente tem dois diamantes da meta-análise, um realizado para o efeito fixo e outro realizado para o efeito aleatório. Então vamos pegar nesse caso, eu tenho estudos que são muito parecidos. Eles não são idênticos, são levemente diferentes, e essa diferença ela pode ser totalmente pelo acaso. Os intervalos de confiança eles se sobrepõem em todos os casos, e o que é que eu teria nessa situação? Uma inconsistência que seria idêntica a zero, igual a zero, e eu tenho resultados do modelo fixo e do modelo aleatório que são idênticos entre eles. Aqui nós temos uma situação um pouquinho diferente. Eu tenho uma certa heterogeneidade, eu posso ver que os estudos eles são diferentes entre si, mas não muito diferentes. Na grande maioria eu tenho uma sobreposição dos efeitos, pontualmente eles não mostram uma diferença muito grande. Aqui é uma medida contínua, o que a gente falou da interpretação era para risco relativo antes, então apenas cuidem. Aqui a gente está falando de diferenças médias padronizadas, é uma outra medida de efeito. Então, a nossa diferença no 0 e não no 1, mas no final das contas eu tenho resultados muito semelhantes. Dentro disso, o efeito fixo eu tenho intervalo de confiança menor, e o modelo aleatório eu tenho um intervalo de confiança maior que tenta incorporar essas diferenças. Então, está dizendo, olha, o resultado da média desses estudos deve variar entre 0,5 negativos e redução de 0,13. Então, esse é meu resultado final da meta-análise. Frente a uma situação dessas, eu digo que ambos são consistentes e eu acabo pegando o resultado mais conservador, que incorpora a heterogeneidade. Por vezes, eu tenho situações mais críticas, onde eu tenho uma heterogeneidade muito grande. Então, tem estudos pequenos mostrando um efeito protetor, estudos grandes mostrando nulidade, e se eu faço uma meta-análise com efeito fixo, eu vou dar um peso grande para esses estudos maiores, e eu vou ter um resultado mostrando próximo à nulidade, ou seja, um risco relativo de 1, e se eu faço efeitos aleatórios, eu tenho uma redução importante de mortalidade na ordem de 24%. Então esse é um caso onde o meu modelo fixo e o meu modelo aleatório eles divergem bastante, e eu não posso simplesmente utilizar aqui um deles, não posso simplesmente utilizar o modelo de efeitos aleatórios, que essa média ela não pode estar representando o que acontece de fato dentro desse contexto
de estudos. E o que é que nós temos aqui? A necessidade de estar entendendo melhor esses estudos um a um e tentar identificar por que é que esses estudos são diferentes e por que é que eu tenho resultados diferentes entre eles. Dentro disso, as formas de eu tentar explicar essas diferenças, uma delas pode ser de análise subgrupo. Então aqui nós temos efeito de aspirina em relação a AVC. E se eu separar nesses estudos que são de prevalência primária, eu posso ter um resultado protetor em mulheres e um estudo, e resultados que são de risco para homens devido a diferenças fisiológicas, hormonais que tem entre os sexos. Então, nesse caso, faz sentido eu avaliar separadamente qual é que é o benefício em homens e qual é o seu benefício em mulheres. Uma outra questão interessante, e gostaria de encerrar com esse exemplo, é quando nós não temos um subgrupo claro, ou que nosso subgrupo ele pode ser dados contínuos, como tempos, doses, ou outras questões que eu não posso dividir em categorias, ou eu posso estar tratando eles como variáveis contínuas. Isso seria o caso de meta-regressão. Lógico, uma meta-regressão ela sempre é uma extensão de uma meta-análise convencional. Então é como se fosse uma regressão linear feita dentro de uma meta-análise. A gente já vai ver um pouquinho melhor isso. Então vamos começar pela nossa meta-análise. E essa é uma meta-análise que tenta mostrar qual é que é o efeito da vacinação BCG para a prevenção de tuberculose. E a primeira questão que eu posso ver aqui é claramente que os estudos têm resultados muito diferentes. Então tem um estudo grande aqui em Madras, que ele tem uma nulidade de efeito, eu tenho um estudo grande aqui em UK, no Reino Unido, que teve uma grande redução de risco. Então, uma redução de risco na hora de 77%, aqui é odds ratio, a incidência ela é baixa, então eu posso estar interpretando relativamente semelhante a um risco relativo, não vai ter maiores diferenças nessa questão, vamos interpretar como se fosse um risco relativo nesse caso. Então, a minha redução foi 77% no Reino Unido e em Madras eu tive uma nulidade de efeito. Se eu vou fazer a nossa meta-análise, a nossa média, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um benefício, uma redução de 38% com um intervalo de confiança bastante estreito. Bem, essa daqui é uma média e como a gente viu, essa média ela não representa o todo, porque por causa da nossa inconsistência. Eu tenho uma heterogeneidade muito grande, uma heterogeneidade de 93%. Esse é um modelo de efeitos fixos e a primeira questão que eu gostaria de te apontar aqui é a nossa amplitude do intervalo de confiança, que ele é bastante estreito, porque eram estudos grandes, e o peso desses estudos. Então, vamos pegar aqui o estudo do Haiti, foi um estudo pequeno e teve 1% de peso nessa meta-análise, e o estudo de Madras foi um estudo grande e ele teve 32% de peso. Então, o quanto é que a gente pode estar atribuindo 32 vezes mais peso para um estudo que, só pelo acaso, foi feito em Madras em vez no Haiti ou sobre tais condições, quando que poderia ter sido feito o contrário, um estudo maior no Haiti, por exemplo. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é incorporar essa heterogeneidade, ou seja, utilizar um modelo de efeitos aleatórios. Quando a gente faz isso, percebam que é o que acontece com o peso. Eu dou maior peso para estudos menores em relação ao que eu tinha antes. Então, o estudo Madras continua pesando mais na minha meta-análise, mas não mais 32%, mas 10%, enquanto o estudo Haiti, ele ganhou peso, ganhou proporcionalidade nele. Foi para 6%. Ou seja, quanto maior a heterogeneidade, maior vai ser essa diferença nos pesos entre os estudos, num modelo fixo e num modelo aleatório. O outro ponto importante que a gente teria aqui é que ficou muito mais amplo o nosso intervalo de confiança da nossa medida sumária. Continua significativo, interessante que até reduziu o risco de um odds ratio de 0,68, ele passou para um odds ratio de 0,47. Por quê? Porque deu mais peso para estudos menores que eram mais positivos e o intervalo de confiança ele ficou mais amplo. Resolveu o nosso problema? Não, não resolveu, porque eu continuo tendo estudos que são muito positivos, mais positivos do que esse efeito, como esse estudo UK, e eu continuo tendo vários estudos aqui, Porto Rico, Geórgia, Madras, que não têm efeito nenhum, estão fora desse intervalo de confiança.
Então eu incorporei, ele está dizendo, a média de todos esses estudos realizados está entre 0,32 e 0,69, mas não está dizendo que compreende o efeito em todos esses locais. Uma forma que eu posso tentar fazer aqui é tentar explicar. E essa meta-análise ela foi publicada em 93. Em 94, um outro grupo fez uma análise secundária e não existia muitos dados para serem utilizados, não existiam subgrupos clássicos, mas um dado que eles tinham era onde esse estudo foi realizado. E eles utilizaram, um ponto aqui importante, se me esqueça, a inconsistência mesmo modificando o modelo continua o mesmo, ou seja, eu apenas tenho um ajustamento desse componente quando eu utilizo o modelo de efeitos aleatórios, não existe uma redução da minha inconsistência. Mas voltando aqui, eu sei apenas esses estudos onde eles foram feitos, e talvez isso possa nos dar alguma ideia da diferença entre eles. Então foi feita uma meta-regressão utilizando uma proxy, que seria a latitude, de distância em relação à linha do Equador de cada um desses estudos, não que a posição na latitude possa estar interferindo diretamente no efeito biológico, mas pode ser um marcador de outros fatores, como desenvolvimento socioeconômico, que é um fator. Outra questão importante também, a questão de calor e preservação de vacinas. Então vamos pensar em uma campanha de vacinação. Se eu estou fazendo isso em lugares quentes, eu vou ter uma inatividade maior dessa vacina após a exposição de um tempo em calor. Então eu posso estar pensando em vários proxies que a latitude pode estar apresentando. E quando eu basicamente ordeno esses estudos por latitude, eu tenho um gradiente linear mostrando maior latitude, maior efeito. Próximo à linha de Equador, ausência de efeito. E eu consegui, nesse caso, explicar cerca de 80% da nossa heterogeneidade com essa variável latitude. Bem, para realizar a meta-análise, existem vários softwares. Gostaria de citar dois aqui. A gente não vai entrar em como fazer nesse ponto, mas o próximo passo para vocês. Se eu sou novo em meta-análise, eu gostaria de começar a fazer essa análise. Onde é que eu começaria? A minha sugestão é utilizar o software da Cochrane, o Haveman. Ele é gratuito tanto para treinamento quanto para projetos que não possuem financiamento ou vínculo com comercial. E existe uma série de vídeos e tutoriais de como usá-lo em meta-análises, e esse seria o ponto de entrada para todos vocês. Se alguém quiser ir mais adiante, o software que a gente acaba utilizando mais é o R. Ele é um software gratuito. Como é que a gente realiza, como eu pessoalmente realizo a maioria das análises, eu utilizo o RStudio, que ele é um software componente, ou ele é que facilita a utilização do R, e dentro disso eu utilizo o pacote Meta, que permite análises como meta-regressão, análise de viés de publicação e várias outras análises mais complexas do que é possível com o Haveman. Mas aí seria para um segundo ponto. Espero que tenha sido útil, vocês tenham entendido um pouquinho melhor meta-análise com essa aula. Muito obrigado.